Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Hoje a gente vai finalmente começar a estudar as equações fundamentais da teoria do raio. São a equação iconal e a equação de transporte. A gente já passou por essa parte do estudo de ondas planas, de modelos gradiente linear e de uma pilha de camadas plano-horizontais. Desenvolveu várias equações para esses modelos. E agora a gente vai dar início ao nosso estudo sobre o capítulo 1, a seção 2 aqui do livro do Popov, que é a equação iconal, também chamada de eiconal, e a equação de transporte. Também vai finalizar o estudo dessa seção explicando o problema de validade da série do raio. Tudo isso a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Então, para começar, primeiramente a gente vai assumir o nosso campo de ondas W, função de t, x, y, z, ou seja, função de uma coordenada temporal e das três coordenadas espaciais x, y, z. Esse campo de ondas eu vou representar da seguinte maneira: uma função u de x, y, z e uma exponencial e elevado a menos i ômega t. Okay? Essa aqui vai ser a nossa representação aqui do nosso campo de ondas. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai inserir essa expressão aqui para o campo de ondas na equação da onda. Ao fazer isso, a gente vai obter a equação de Helmholtz, ou a equação da onda reduzida, que é essa equação aqui, Laplaciano de u, mais u ômega ao quadrado sobre c ao quadrado. Ômega é a nossa frequência temporal, c é a velocidade da onda no meio. Isso aqui vai ser igual a zero. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai demonstrar isso aqui passo a passo. Estou somente apresentando as equações. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai calcular essa derivada quadrada de w em relação a t quadrado. Eu já tenho a minha expressão para w, é u vezes e elevado a menos i ômega t. Fazer essa derivada, a gente já sabe das nossas aulas anteriores, lá do comecinho do curso, que equivale a multiplicar por menos i ômega ao quadrado vezes w. Isso a gente fez quando a gente desenvolveu, fez o cálculo das derivadas para a equação da onda. Então essa derivada aqui, quadrada em relação ao tempo, é o mesmo que multiplicar por menos i ômega ao quadrado. Esse menos 1 ao quadrado vai dar 1, i ao quadrado vai dar menos 1, e aqui eu vou ficar com menos ômega ao quadrado. Então é menos ômega ao quadrado, u vezes e elevado a menos i ômega t. Ok? Substituindo esse resultado aqui na própria equação da onda, está aqui abaixo a nossa equação da onda, Laplaciano ao quadrado de w menos 1 sobre c ao quadrado, derivada quadrada de w, dt quadrado. Vocês me desculpem porque eu coloquei aqui o C maiúsculo. Então, às vezes, eu vou estar utilizando C maiúsculo e C minúsculo, mas eu esqueci de modificar. Mas isso aqui representa a velocidade da onda no meio. Ok? Então, voltando aqui, vou ter menos 1 sobre C quadrado, derivada quadrada de w, dt quadrado. Essa derivada a gente já calculou. W a gente já sabe quem é. Então aqui eu vou ter o meu operador Laplaciano ao quadrado, de u vezes e elevado a menos i ômega t, que é a definição do nosso campo de ondas W, mais essa derivada aqui a gente já sabe que é menos ômega ao quadrado vezes W. Então, menos daqui com menos daqui vai me dar mais ômega ao quadrado, o c ao quadrado já estava lá no denominador, então c ao quadrado, vezes W, que é u e elevado a menos i ômega t. Ok? Esse aqui é o nosso resultado. Percebam o seguinte: o operador Laplaciano ele é o operador aplicado às três coordenadas espaciais. Aqui eu tenho uma exponencial que depende apenas do tempo e da frequência temporal. Do outro lado aqui eu também tenho a exponencial, que também depende do tempo e da frequência temporal ômega. Então eu posso retirar essa exponencial em evidência, okay? Dividir os dois lados dessa minha equação por e elevado a menos i ômega t. E aí esse termo aqui vai desaparecer aqui da equação. Daí eu vou ficar somente com aqueles termos que estão multiplicando a exponencial. Laplaciano ao quadrado de u
mais ômega ao quadrado sobre c ao quadrado vezes u igual a zero. Essa aqui é exatamente a equação de Helmholtz. E assim fica demonstrado, né, como a partir da equação da onda, aplicando, né, a definição do campo de ondas, W, a gente chegou aqui na nossa equação da onda reduzida ou equação de Helmholtz. Só voltando lá, a gente apresentou a definição do nosso campo W, né, como essa função U vezes essa exponencial, e apresentou a equação de Helmholtz, que a gente acabou de demonstrar, né, de onde vem. É simplesmente a aplicação dessa definição do campo, né, do campo W, e o cálculo dessas derivadas aqui temporais. Então está aqui a nossa equação de Helmholtz. Percebam o seguinte: a partir dessa equação a gente vai derivar a equação inconal e a equação de transporte. Mas percebam o seguinte: agora C ele é função, ou seja, a velocidade é função das posições. É uma função de x, y, z. Quando a gente estava estudando ondas planas, a velocidade do meio era uma velocidade constante. Agora, a gente está considerando a velocidade do meio, né, variando em relação às coordenadas espaciais. Ou seja, a gente tem um meio em que a velocidade varia em função de x, y, z. Então, C agora é função de x, y, z. E eu vou estar procurando uma solução para U na seguinte forma. Okay? Esse meu campo U vai ser uma função A, que é a amplitude, função de x, y, z, vezes uma exponencial e elevado a menos e elevado a i, ômega tal, de x, y, z. Essa função aqui da exponencial a gente vai chamar de função fase. E essa função A aqui é a nossa amplitude. Agora vamos fazer uma grande diferença entre o que a gente está estudando e o que a gente estudou lá nas ondas planas. A onda plana ela tinha amplitude constante, né, em toda a frente de onda. Agora eu tenho uma amplitude que é a função das coordenadas espaciais. A velocidade do meio, no nosso estudo de ondas planas, era constante, né, para o meio em que a onda estava se propagando. Agora eu tenho uma velocidade que também é função das coordenadas espaciais. Ok? Então a gente acabou de diferenciar bem, né, o que a gente estava fazendo antes para o que a gente está fazendo agora. Né? A gente vai ver que vai ficar um pouco mais complicado, né, obter a solução dessa equação. Então agora a gente vai fazer o seguinte: a gente tem o nosso U, vamos calcular as derivadas parciais do operador laplaciano. A gente vai fazer primeiramente a derivada para x e por analogia a gente vai obter as derivadas para y e para z. Vamos voltar aqui para a nossa equação. A equação que a gente está tentando resolver é aqui a nossa equação de Helmholtz. Laplaciano ao quadrado de U mais ômega ao quadrado sobre c ao quadrado de U igual a zero. Okay? É essa equação que a gente está tentando resolver. U a gente já conhece quem é. A gente impôs que é uma solução na forma A vezes essa exponencial de i ômega tal, de função de x, y, z. E aqui falta a gente aplicar o operador laplaciano à nossa função U. Assim que a gente descobrir, a gente substitui aqui na equação de Helmholtz e vai poder solucionar a equação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é aplicar o operador derivada nessa função U. Então du dx, derivada parcial de U em relação a x, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Por quê? Vamos voltar lá para a definição de U. Está aqui a nossa definição de U. A ele é função de x, y, z. Ou seja, é função de x também. E aqui no expoente eu tenho i ômega tal, função de x, y, z. Ou seja, também é função de x. Então aqui eu tenho duas funções que são funções de x. Quando eu fizer a derivada, eu tenho que utilizar a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. É isso que está aqui abaixo. Então eu faço a derivada de a em relação a x, vezes o segundo, que é a minha exponencial e elevado a i ômega tal, mais o primeiro, que é a função a, vezes a derivada do segundo, que é i elevado a i ômega tal, dx. O que falta fazer agora aqui é pegar essa segunda parcela, né, e aplicar a regra da cadeia. Porque aqui eu tenho a exponencial elevada a uma função de x, que é justamente tal. Então vou aplicar a regra da cadeia para essa exponencial e elevada a i ômega tal, em relação a x. Como é que vai ficar essa derivada? Então meu du dx vai ser
conservo essa primeira parcela, dA dx e elevado a ômega tal, mais a e elevado a ômega tal é quem? É a derivada da exponencial. Então, eu tenho essa exponencial elevada a ômega tal, a derivada vai ser a própria exponencial. Agora, eu tenho que fazer a derivada, né, multiplicar isso pela derivada, né, daqui do meu expoente. E ômega tal vai ser justamente i ômega, que é o que está aqui do lado. Né? Como tal é função de x, eu tenho que multiplicar d tal dx. Então, essa derivada do expoente vai ser i ômega d tal dx. E o a já estava aqui fora. Então, só conservo o a bem aqui. Ok? Então, está aqui a nossa aplicação da regra da cadeia a essa exponencial cujo expoente é tal função de x. Agora, o que eu posso fazer? Dessa primeira parcela, eu tenho a exponencial. Nessa segunda também. Eu posso pôr essa exponencial em evidência. Então, eu vou ter que meu du dx é essa exponencial, a e ômega d tal dx, que é o termo da segunda parcela, só inverter a ordem, dA dx. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender como é que a gente fez, né, essa parte de colocar em evidência. Coloquei essa exponencial em evidência. Né, este termo aqui, que era o segundo, eu coloquei aqui como primeiro, inverti a ordem. É i ômega d tal dx vezes a. Esse termo veio para cá. Esse primeiro termo é dA dx vezes a exponencial. Eu tirei a exponencial em evidência, dA dx veio para cá. Então está aqui essa parte aqui da nossa derivação de du dx. Então a gente já tem a primeira derivada em relação a x. Primeira derivada de u em relação a x. Vamos calcular a segunda derivada. O que é calcular a segunda derivada? É basicamente aplicar o operador derivada a essa derivada de u em relação a x. Então aqui, a derivada quadrada de u em relação a x ao quadrado vai ser aplicar esse operador derivada ao resultado da derivada que a gente acabou de achar. E aí a gente vai ter que aplicar outra vez a regra do produto, porque essa exponencial aqui é função de x, e esse termo aqui entre parênteses, obviamente, também é função de x. Então vamos fazer derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, aplicando a regra do produto, eu vou ter o seguinte. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou ter o seguinte. Essa exponencial, né, a derivada dessa exponencial em relação a x, a gente já calculou anteriormente. A gente sabe que a derivada dessa exponencial em relação a x, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. É a própria exponencial, que é a derivada da exponencial é ela mesma, então e elevado a i ômega tal, que é o que está aqui abaixo. A próxima derivada é a derivada do expoente, aplicando a regra da cadeia. Então, eu tenho i ômega d tal dx. É o que está aqui. Eu vou multiplicar isso aqui por esse termo que está entre parênteses, para terminar, para finalizar a regra do produto, que é a derivada do primeiro, no caso exponencial, vezes o segundo, que é o termo entre parênteses, mais o primeiro elevado em ômega tal vezes a derivada do segundo. Então vamos fazer essa derivada aqui. Percebam o seguinte. Nesse termo aqui entre parênteses, eu tenho duas parcelas aqui de uma soma. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vou ter que aplicar o operador derivada para a primeira parcela e somar com a aplicação do operador derivada para a segunda parcela. Então, vamos lá. Aqui eu tenho i ômega d tal dx vezes a. Então, aplicando o operador derivada para essa primeira parcela, eu vou ter i ômega, que não deriva em relação a x. A, ele vai derivar em relação a x. E aí eu percebo que eu vou ter o seguinte problema. Eu vou ter duas funções, aqui no caso tal e a, que derivam em relação a x. Então, ao aplicar o operador derivado a essa primeira parcela, eu vou ter que aplicar a regra do produto mais uma vez. Então, vou colocar i ômega, a derivada do primeiro, que é d tal dx, vai ser derivada de d tal dx em relação a x, vai ser derivada quadrada de tal dx ao quadrado. E conservo o segundo, que é o a. Então, está aqui, i ômega, d quadrado tal dx ao quadrado vezes a. Agora, eu vou fazer a derivada do segundo vezes o primeiro. I ômega, d tal dx, dA dx. Super simples de fazer. Só atentar para a ordem das coisas. E por último, eu vou somar com a derivada de dA dx com a derivada de dA dx em relação a x.
que é justamente a derivada quadrada de A em relação a x ao quadrado, que é o que está aqui no final. Então eu fiquei com essa seguinte expressão. Derivada quadrada de u em relação a x ao quadrado é isso aqui que a gente acabou de calcular. O que está faltando agora? A gente organizar esses termos. Vamos primeiro colocar essa exponencial aqui e essa exponencial aqui em evidência outra vez. Eu simplesmente trago esse exponencial para cá, esse exponencial para cá. Vou utilizar chaves, né, para separar esses termos que estão sendo multiplicados pela exponencial e só copio os termos para cá, para dentro das chaves. Então vou ficar com derivada quadrada de 1 em relação a x ao quadrado, é esse termo exponencial, né, vezes, né, esse termo que está entre chaves, que é justamente aquilo que a gente calculou agora há pouco, aplicando o operador derivada em relação a x. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar estes termos aqui que estão dentro das chaves, né, e vamos fazer a multiplicação. Aqui eu tenho iômega d tal dx, eu vou multiplicar aqui por essa primeira parcela dentro do parênteses. Isso aqui vai dar i ao quadrado, ômega ao quadrado, d tal dx ao quadrado vezes a. Esse primeiro termo aqui. Distribuindo aqui para o segundo, eu vou ter i ômega d tal dx, dA dx. É o que está aqui abaixo. Mais i ômega, derivada quadrada de tal dx ao quadrado vezes a, eu só copiei para cá para baixo. O terceiro termo daqui é i ômega d tal dx, dA dx. Também só copiei aqui para baixo. E esse último termo, derivada quadrada de a em relação a x ao quadrado, eu também só copiei para cá para baixo. Foi assim que eu cheguei a essa expressão. Tá? Por fim, finalizando, né, toda essa etapa de conta que a gente teve que fazer, para calcular essa segunda derivada de u em relação a x, eu vou fazer o seguinte. Pegar esse termo i ômega ao quadrado, eu sei que i ao quadrado é menos 1, então aqui eu fico menos ômega ao quadrado, é o que está aqui abaixo, d tal dx ao quadrado vezes a. E eu percebo o seguinte, aqui eu tenho i ômega d tal dx, dA dx. Aqui eu também, né, no quarto termo, eu tenho i ômega d tal dx, dA dx. É o mesmo termo. Então isso aqui é 2 vezes i ômega d tal dx, dA dx. Esse segundo termo aqui também, né, ele é multiplicado por i ômega. Então eu posso pegar esse i ômega e colocar em evidência. E aí eu vou ficar com... Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou ficar com i ômega. Eu vou ficar com... Deixa eu colocar aqui. E aí eu vou ficar com i ômega, que eu coloquei em evidência aqui. Este termo aqui, d tal dx, dA dx, é igual a esse. Então vai ficar 2 vezes d tal dx, dA dx. Mais este termo aqui, né, que não é igual a ninguém. Derivada quadrada de tal dx ao quadrado vezes a. É o que está aqui. Todos os dois são multiplicados por i ômega. E esse último termo aqui, né, eu só faço copiar aqui para baixo. Derivada quadrada de a em relação a dx ao quadrado. E aí eu cheguei à expressão para a minha derivada quadrada de u em relação a x ao quadrado. Okay? Para o operador laplaciano, eu preciso dessas mesmas derivadas em relação a y e em relação a z. Porém, os resultados eles serão semelhantes, bastando trocar x por y aqui, e no caso de z, eu troco x aqui por z. Então, eu coloco os resultados aqui abaixo. O resultado vai ser semelhante para y, derivada quadrada de 1 em relação a y ao quadrado. Vai ser exatamente a mesma coisa, só trocando x aqui por y. E a derivada em relação a z vai ser também a mesma coisa, só trocando aqui onde tinha x, eu coloquei z. Então, a gente finaliza, né, na aula de hoje a derivação, né, dessas derivadas, dessas segundas derivadas em relação a x, y, z. Na próxima aula, a gente vai utilizar alguns operadores, como o operador gradiente e o operador laplaciano, para construir uma forma compacta para essa solução. Mas, basicamente, a gente já tem todo o material necessário para solucionar a equação de Helmholtz. Só voltando lá, o que a gente precisava, né, para solucionar a equação de Helmholtz, aqui acima, era somente, né, calcular esse operador laplaciano, Laplaciano de U. A gente já tem todas as derivadas que compõem o operador laplaciano. Ok? Então, por essa aula é só e até a próxima.
Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.